Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Louve TV Quer Saber. Hoje o programa tá muito especial, tá uma benção. Eu tô com uma pessoa aqui que é assim muito de Deus, tem uma experiência muito grande no louvor e adoração internacional. Ele é mineiro de Governador Valadares. Aos 11 anos ele se converteu ao Evangelho. Pouco tempo depois se mudou para os Estados Unidos da América, isso mesmo, onde morou por mais de 2 décadas. Foi líder de louvor lá por mais de 10 anos, lançando seu CD em inglês. Após isso, lançou seu CD e DVD em português com diversas participações e fundou o Time to Worship. Estou falando dele, Joey Vasconcelos. Tudo bom, querido? Aleluia, tudo bem? Benção pura estar aqui contigo. Olha, deu os dois aí. É, viu? Obrigado, viu? Obrigado por nos receber. Feliz de estar com vocês aqui. Prazer, já tínhamos marcado uma vez aqui, mas a gente estava assim, esperando realmente Deus nos dar a oportunidade ali de estar aqui. Feliz de estar aqui hoje com vocês. Bom. Obrigado. Prazer, por nosso. essa simpatia toda nos recebendo aqui. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece você, a sua vinda aqui nos estúdios da Louve TV. Realmente muito bom. Joey, me fala como é que foi o processo da sua conversão, né? Como é que foi? Me converti aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Você falou dos Estados Unidos, você fez uma apresentação tão linda que eu já estou me perdendo logo de início. Não, tudo bem. Me converti aqui no Brasil aos 11 anos de idade. Como você disse aí, de Governador Valadares. Também chamada de Governador Valadólares, né? Valadólares. E como um bom valadarense, exportado para os Estados Unidos. Olha isso. Poucos anos depois, fui para os Estados Unidos e estive fora dos caminhos do Senhor por um tempo. Até quando eu conto esse testemunho, eu brinco assim, eu acho que eu bati a cabeça na pedra, né? Tive um pouco fora. Mas pela graça e misericórdia de Deus nos trouxe de volta à comunhão, lá já nos Estados Unidos, onde o meu pai abriu a primeira igreja brasileira, ou português, né, de língua portuguesa, evangélica na Flórida. No final de 86, início de 87. Qual cidade da Flórida? Pompano Beach. Pompano Beach. Fica 30 minutos de Miami. Isso. Aquela região tem muitos brasileiros, né? Pompano Deerfield Beach. Uma das maiores concentrações de brasileiros nos Estados Unidos. São 3 maiores ali, a Flórida, Nova York e Nova Jersey, e depois a Grande Boston, e aí espalhado também, né? Califórnia, Atlanta, enfim, né? Interessante. Eu ia te perguntar isso também, como é que foi, além desse processo de conversão, né, que você acabou de falar pra gente, como é que foi a sua ida lá para os Estados Unidos? Foi então, você era adolescente. Isso. É engraçado quando nós falamos de conversão, porque eu aceitei a Jesus aos 11 anos de idade. E depois disso, eu ia à igreja para agradar meu pai, às vezes, e tal. E aquela coisa toda, e aquela, sabe, de adolescente. E eu não tinha tido, hoje eu entendo isso, uma experiência, um encontro com Deus, um encontro com Jesus, um real encontro com Jesus. Eu acho que isso aconteceu, não acho, tenho certeza que isso aconteceu depois, lá nos Estados Unidos, já quando o Senhor nos trouxe de volta à comunhão. Eu entendi que Deus estava nos chamando para algo mais. Aí foi quando realmente eu tive um encontro real. Né? Então, isso é interessante da conversão aos 11 anos. Aceitou Jesus aos 11 anos, mas e tive esse encontro real aí com Deus aí, lá nos Estados Unidos, já na igreja onde meu pai pastoreava, onde ele abriu. E também foi lá que bênçãos, né, sobre bênçãos aconteceram. Né? Conheci a minha melhor metade, que está aqui nos estúdios também. Você conheceu lá nos Estados Unidos? Conheci lá. Ela foi com 14 anos para lá, e todo pai, mãe, irmã, toda a família lá. Aí logo quando eu cheguei na igreja de volta, já logo se apaixonou. Ela não está aqui na frente. Essa é a sua versão. Essa é a minha versão. Eu também sou assim. A minha versão sempre é a minha esposa que se apaixonou por mim. Ela que foi em cima de mim. Né? E aí não teve outro jeito e tal. Falei, tá bom, vou dar uma chance para você. Mas aí Deus nos presenteou lá, né? Então já estava
reservado assim. Deus tem sempre o melhor pra gente. É verdade, Deus sempre tem o melhor. E lá que conheci, meus filhos nasceram lá, dois filhos que também estão aqui nos estúdios, aqui, né? Nicolas e Lucas. Gente, 13 e 14 eu nunca vi. Tá uma gama assim de americanos aqui, uma galera assim, sabe? Falando inglês. Não, tô brincando, tô falando português aqui. Daqui a pouco a gente começa a falar inglês aqui, vai ficar tudo certo, viu? Isso aí. Agora, Joey, como é que foi o início da sua participação como ministro de louvor? Né? O seu pai era pastor na igreja lá nos Estados Unidos, na Flórida, assim que vocês foram para lá. Como é que você começou a cantar e ministrar louvor? Você já canta desde criança ou não? Como é que foi esse processo? Desde criança já tinha essa quedinha para música, né? Interessante até que às vezes você ouvia música americana, inglês e tal, e repetia, cantando, repetindo, mas sem saber o que está falando, sabe como? Mas aí você entende depois, poxa, Deus já tinha colocado alguma coisa ali, uma sementinha e tal, mas na realidade, é o que eu sempre gosto de dizer, Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, Ele já tem dado a cada um de nós dons e talentos. E como Paulo escreve, desenvolva o dom que há em ti, e lá nos Estados Unidos, aonde, lá na igreja, com meu pai, onde eu fui convidado para fazer parte da equipe de louvor, tal, e comecei ali a desenvolver esse dom, que entendia que já tinha essa quedinha aí, mas depois a gente vai entendendo o resto da coisa, né? A revelação de Deus na nossa vida é progressiva. E a gente vai entendendo os propósitos e planos de Deus ali. E lá, na equipe de louvor, fui desenvolvendo aí, fiz seminários de louvor e adoração pela Integrity Music, pela Hillsong, pela Academia de Louvor, do próprio Ron Kenoly, com quem participei depois, né? Fiz parte da equipe dele por alguns anos, viajei bastante com ele, aprendi bastante, igual a esponjinha do lado ali. Sugando, né? Sugando, né? Favorecido por Deus, enfim. Isso eu entendo hoje tem sido um favor de Deus, uma jornada com Deus que Ele já estava nos preparando para momentos como esse aqui no Brasil, depois de tantos anos nos Estados Unidos, voltar ao Brasil, etc. Que bênção, que bênção. Joey, me fala agora, para todo mundo que está assistindo a gente aqui pelo Louvo TV, tem muita gente que nos assiste também de fora do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, Japão, aqui do Brasil então nem se fala, muita gente assistindo a gente. Agora, uma curiosidade que eu tenho certeza que a galera do Louvo TV tem como é que é a realidade de um brasileiro nos Estados Unidos? E mesmo numa igreja, ou até os brasileiros que vão para lá, né, para trabalhar, para ser bem-sucedido, nesses anos todos que você morou lá, como é que você vê a realidade? Conta um pouquinho para todo mundo que está assistindo você, a realidade de um brasileiro fora do Brasil. Essa história é longa, 22 anos por lá. Sim, na realidade, no início, não tinha muitos brasileiros lá. Meu pai levou a família toda convidada por um advogado americano na área de imigração e foi logo em 86, no final de novembro de 86, que teve uma mudança radical nas leis de imigração do país e talvez pela imigração já começar a ficar um pouco mais crescente. E aí ele foi convidado por esse advogado americano e esse advogado, depois que ele passeou lá um tempo e voltou, esse advogado dizia, não, venha com a família, vou legalizar toda a família, isso, aquilo e tal. E ele, desde quando foi a primeira vez, ele entendeu de Deus, porque ele não tinha igreja e já tinha alguns brasileiros, mas não muitos brasileiros, já tinha alguns brasileiros e tal. E meu pai sempre gostou também de espanhol, então falava espanhol e tal. Enfim, né? Ou castelhano, como ele dizia, castelhano. Né? E aí ele teve essa oportunidade, disso tudo ele viu, né? Lecionou 10 anos na faculdade de Direito aqui, já pregava aqui, enfim. Ele deixou isso aí e foi para os Estados Unidos, e lá onde ele pôde trabalhar nessa área e tal, abrir a igreja, etc. Então, aí a gente viu crescer isso aí, depois começou a chegar mais e mais brasileiros, e as concentrações maiores de brasileiros nos Estados Unidos na Flórida, Nova York, New Jersey, e Grande Boston ali, né, e alguns outros espalhados também, mas essas são as 3 maiores concentrações ali. Entendi. Então, eu acho que o brasileiro ali, como qualquer outro imigrante, né, tem que se adaptar a uma cultura. Uma das coisas que tem acontecido, a gente vê o que acontece
muito com o imigrante lá, né, com o brasileiro, no nosso caso, é que se você vai e fala, eu vou ficar por um tempo, vou ficar por um ano, aí acaba num ano você não conseguiu aquilo que você queria, ou você não chegou aonde você estava pensando que iria chegar, não, vou ficar mais um, ou então mais 6 meses, etc. E tal. Então você começa a prolongar ali, você ficar nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, e isso não acaba. E você fica com, talvez, com o corpo lá trabalhando e tal, mas coração aqui no Brasil. E não é legal isso. Não é legal porque você acaba sacrificando muitas áreas da sua vida, sua família, em algumas coisas que talvez você poderia ter vivido sem isso ou não ter passado por isso se você tivesse realmente feito uma programação melhor, um plano melhor, ficado em cima daquilo ali, mandado ver, ou volta ou fica. Eu lembro que quando meu pai foi para lá, que eu já tinha ido aos Estados Unidos e voltado, quando meu pai foi para lá com a família, eu disse, ok, então agora é aqui nos Estados Unidos? Eu deixei aquela mentalidade de imigrante, ou então somente alguns anos lá, e fui morar lá. Foi onde eu estudei lá, foi, enfim, onde vivi lá, como lá. Inclusive depois também tivemos a cidadania americana. Hoje a gente tem essa dupla cidadania, né, passaporte americano e brasileiro. Enfim, então acho que isso aí é uma história que acontece assim nos imigrantes, nos brasileiros. Mas hoje já tem um pouco diferente, porque hoje tem ido bastante empresários, principalmente nessa boa fase do Brasil, né, da economia brasileira e tal, e também as crises que acontecem, né, tanto nos Estados Unidos como na Europa e tal. Hoje, então, vai muito empresários e tal, e outros, né? E também lá nos Estados Unidos, né? Os brasileiros não têm que se submeter apenas com subempregos e outras coisas. Hoje, nos Estados Unidos, eles têm oportunidades, como Deus nos abençoou lá também, de realmente ser próspero ali. Deus nos abençoou muito lá na Flórida, tive algumas empresas lá, mesmo servindo 24 horas disponível na igreja, tivemos empresas, sócios ali, enfim, Deus nos prosperou. Que bênção. A gente via aquilo tudo assim, era como se eu colocasse, para mim era colocar piloto automático. Né? Ali está bem, Deus está abençoando aqui na família, igreja, trabalho, então a gente estava bem tranquilo, né? Se tivesse piloto automático na nossa vida, né? Na realidade, para um homem e mulher de Deus que quer viver o melhor do Senhor, não tem piloto automático, não existe, não pode porque ter. O vento sopra onde ele quer e leva realmente ali onde Deus está já marcado ali para gente. Então, esse aí é um pouco da nossa história e a história um pouco dos imigrantes. Dos imigrantes lá. É interessante esse relato do Joey aqui sobre os gringos. Vou te confessar uma coisa, Joey, que você não sabe ainda. Eu também morei um tempo nos Estados Unidos, morei 6 meses, pouco tempo, bem menos que você. Legal. Morei lá na região de Grande Boston, Grande Boston. Qual cidade? Em Marlboro. Marlboro? Inclusive, legal. Inclusive, eu vou confessar uma coisa aqui, que na época que eu morei lá, eu não cheguei a te conhecer assim pessoalmente, na época, eu não cheguei a ver alguns eventos seus lá, não, na época que eu estava lá. Mas eu ouvi falar muito de você. Olha aí. Lá nos Estados Unidos, entre a comunidade brasileira. Falar bem. Inclusive, eu queria ver se é verdade aqui. Diga aí. É verdade que você tinha um trabalho, um dos primeiros trabalhos seus foi em inglês. Você tem um trabalho só com canções em inglês? Pois geralmente o pessoal mistura um pouquinho aí dos trabalhos. Né? O primeiro CD gravado eu tive em inglês e português. Inclusive foi a convite do próprio Ronquenoli. Com amigos aqui também, Leno Maia, que produziu aqui também. Maia. Enfim, mas com canções em inglês e português. Agora, recente, que eu já tinha um trabalho em inglês, que eu tinha colocado já de lado um pouquinho. Tá? Agora, nesse ano, no início desse ano, eu, Rafael Bittencourt, com um produtor lá de Nashville, Jeremy Redman, que é do Big Daddy Weave, uma banda linda, um som maravilhoso, produziu agora o meu trabalho, aquele trabalho que eu tinha antes, que tinha colocado de lado um pouco e voltei para o Brasil. Agora tive a oportunidade, fiquei 2 meses nos Estados Unidos. Esse agora vai ser só em inglês? Acabei de gravar, sai no meio do ano. Inclusive eu vi fotos. Todo inédito, todo. E meses antes, o Senhor colocou no meu coração assim, olha, canções novas.
e a gente estava de voo para lá, para cá, e agenda para lá e para cá, e compondo no avião, e Senhor misericórdia, eu liguei para o Rafa, falei, Rafa, jejua, vai orar, vai jejuar, e pede a Deus aí, porque nós precisamos de canções novas, e Deus realmente derramou canções novas. Amém. Aí, gravamos lá em Nashville, uma experiência linda também, com músicos tremendos assim no estúdio, entramos e foi uma linda experiência. E sai agora, no meio do ano, a gente vai ter lançamentos nos Estados Unidos, e tem já pedidos assim, e aí, vai lançar no Brasil, vai lançar no Brasil, então a gente está super feliz e animadíssimos com esse trabalho também. Que benção. Olha aí, gente. Então, atenção, novidade, novidade. Olha aí. Meio do ano vai estar saindo aí CD novo do Joey Vasconcelos, CD em inglês, viu? Em inglês. Olha. E para quem não sabe, Nashville, que ele falou aqui, essa cidade lá dos Estados Unidos, é no Tennessee, não é isso? No Tennessee. No Tennessee. É a capital, gente, do mundo, assim, de gravações de estúdio. Os melhores estúdios dos Estados Unidos estão lá em Nashville. E o Rafael Bittencourt, que ele falou aqui, que é tecladista dele, produtor e meu amigo também, é um excelente músico. É verdade. Muito bom produtor, sou amiguíssimo do Rafael. Grande abraço pro Rafael. Um então, abração, gente, meu amigo. muita coisa nova chegando por aí, viu? A gente já está viajando agora para os Estados Unidos também juntos. Que bênção, que bênção. Ministrando Time to Worship, a conferência, Tempo de Adorar. Amém. Olha só, Joey, eu queria que você desse uma palhinha. Eu posso pedir, esse CD aqui que eu estou mostrando para a galera, é o CD Sempre Confiarei, que é o seu mais recente CD, antes desse que vai sair, né, seu mais recente até agora, né, lançado pela Graça Music. Mas antes disso, eu queria que você desse uma palhinha de algum sucesso, de alguma canção sua em inglês. Pode ser desse trabalho que foi esse primeiro, que foi metade em inglês, metade em português. O que você quiser. Tem uma canção que a gente gravou em São Paulo, naquela do Maravilhado, com muitas participações ali, né, com ministérios, cantores abençoadíssimos ali, né? O próprio Ron Kenoly também, David Keelan, Mara Maravilha, Carlinhos Félix, Ademar de Campos, Paulo César Baruch, Dani Grace, Davi Fantasini e o Netinho. Muita gente, né? Além do Véu, estou tentando aqui não esquecer ninguém, senão, olha, vai puxar a orelha. Resgate, eu acho. E alguns outros. Desculpa, meus amigos, eu fui super abençoado com a presença deles aí. E a gente gravou também, não só no início, como o Ron Kenoly orou, nos apresentou, cantou uma canção nossa em inglês, que depois eu cantei uma versão em português, que é aquela Lord, you're welcome in this place. We have come to worship you. We have come to worship you. We dedicate this time, these songs, and all we do to honor you, to honor you. Enfim, essa canção e várias outras, né? Lord, you are my everything. My life is in your hands. Então, várias outras canções aí que a gente cantou em inglês também, ali, inglês, português, enfim, a gente... Aquele lance de misturar glória a Deus com aleluia. Né? Foi lindo também. Que benção. É isso aí, gente. Joey Vasconcelos aqui, hoje com a gente no programa Louvo TV Quer Inclusive, Saber. tem uma canção aqui que é Free at Last, que é uma canção em inglês também, que é faixa bônus nesse CD. Nesse CD novo aqui. No CD novo da Sempre Confiarei pela Graça Music. Sempre Confiarei pela Graça Music. Você estava falando de todas essas participações no CD anterior, o Maravilhado. Me fala um pouquinho sobre o Ron Kenoly. Como é que foi a sua participação no início do ministério dele lá nos Estados Unidos e essa sua amizade com ele? Isso. Eu ministrei louvor num evento que acontece a cada 2 anos na Flórida. Bem, já teve em outros estados também, mas a maioria das edições desse evento foi na Flórida, em Orlando, que se chama CONAD. E vai reunindo igrejas brasileiras. Um grande abraço ao pastor Joel Freire, que também é o nosso pastor lá, e superintendente da Convenção Brasileira. Das Igrejas Brasileiras. Das Igrejas Brasileiras, ou língua portuguesa, nos Estados Unidos. E eu ministrei louvor nesse evento, nesse congresso. Aí ministrei louvor pela manhã e o Ron Kenoly foi um dos palestrantes ali nesse evento. E ele, naquela manhã, ele foi o palestrante e tal. À noite,
ministrei louvor também, e ele também. E ele disse assim, olha, eu vou cantar uma música em inglês, aquela que você cantou de manhã. Posso te convidar para você cantar uma estrofe comigo e tal? Falei, pronto, demorou, né? Aí dali participamos juntos e tal, e ali nasceu uma amizade. Tivemos juntos depois, a gente falava por telefone, quando visitava Orlando, dava um alô para ele. Acabou que um dia a gente almoçando juntos, ele já tinha ouvido algumas canções minhas, que eu estava no processo também de compor e gravar e tal, mas eu não sabia ainda toda a direção de Deus, eu sabia que Deus estava nos dirigindo para esse lado aí. Então comecei a pedir ao Senhor composições, eu não sabia que eu podia compor, pedia ao Senhor que derramasse, né, no meu coração canções, e comecei a compor e tal. Ele conhecia algumas das minhas canções, e ele falou assim, no almoço, Pastor Joey, por que a gente não grava um CD junto? Você tem algumas canções e tal. E ali foi, inclusive eu estava até com o Patrick, que era o nosso tecladista também lá, na Flórida, e Jezreel, que está aqui em São Paulo. Aí ele falou isso, levantou para servir mais salada e tal. Aí quando ele convidou, ele levantou e tal, o pessoal virou para mim, é isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo que eu entendi? Ele tinha acabado de me convidar para gravar um CD juntos, né? E isso aí foi a história do meu primeiro CD, a história dessa amizade. E Deus colocou um amor no coração dele, assim, que eu vi que era a favor de Deus. E ali ele me convidava, viajei para muitos lugares, eu me integrei à equipe dele ali, viajei para vários países. E esse primeiro CD não foi distribuído aqui no Brasil, realmente tínhamos nos lugares onde viajávamos, onde íamos, enfim. Entendi. Então, e assim foi a história toda, até que, né, uma das últimas turnês nossas no Brasil, que ele ia também gravar um trabalho aqui no Rio, esse é Live in Rio. Ele ia gravar um trabalho dele aqui, inclusive ia ser um encontrão, né, o reencontro. Né, iríamos trazer Abraão Laboriel, o próprio Tom Brooks, etc. Então, aquela galera toda de antes, e trazer. E essa gravação não foi possível, então a gente já estava quase com tudo pronto, esquematizados para um dia gravarmos aqui. E alguém me fala assim, olha, traz esse evento para São Paulo, tal, não sei o que, etc. e tal. E depois, quando não aconteceu para ele, ele falou, olha, eu vou gravar então um DVD e um CD. Posso? Ele disse, pode. Que benção. Aí eu falei, olha, você vai estar participando conosco. Ele disse, só me diz o que você quer que eu cante e a gente manda ver. Olha, e foi aí que surgiu o Maravilhado. E foi aí que surgiu o Maravilhado. O CD DVD que foi gravado em São Paulo com essas participações especiais todas, inclusive o Ron Quinoli. Inclusive o Ron Quinoli, que abre ali, ora, me apresenta, o pastor David Keelan, homem de Deus ali, interpretando ele. Enfim, foi lindo. 5.000 pessoas, Bíblica da Paz, um abração aí ao pastor. Eu sempre esqueço, Rebustino. Rebustino. Edson, pronto, o pastor Edson, isso aí, da Bíblica da Paz. Enfim, e vários outros ministérios que nos abençoaram muito aqui no Brasil. Fui muito abençoado. Agradeço de coração por cada um desses ministérios que participaram ali, que foi uma linda noite de celebração e louvor, uma união assim de vozes, de corações assim, sedentos por Jesus ali, e o Senhor nos abençoou muito ali. Foi lindo. E o Time to Worship? Como é que surgiu essa visão no seu coração e também um pouco da parceria com o Ron Quinoli? Me fala um pouquinho dessa visão do seu ministério em relação ao Time to Worship. Poxa, obrigado, viu, por essa pergunta aí. Eu quero que você fale bastante do Time to Worship. Isso, Anderson, é o que Deus tem colocado no meu coração aqui. A gente tem visto que tem muitas oportunidades, tem muitos caminhos que a gente pode estar indo. Mas uma coisa que eu entendi, que é aqui, uma das missões assim que Deus nos confiou aqui, é realmente nesse Time to Worship, quando a gente pode ir às igrejas que nos convidam, e ali durante o dia, algumas palestras em vários assuntos desta área, e depois a gente encerra com uma celebração de louvor também, com uma palavra nesse sentido aí de louvor e adoração. E a gente não tem ficado só em definições, o que é isso, o que é aquilo, o que é louvor, o que é adoração. Absolutamente. A gente fala de questões, inclusive Rafael Bittencourt também ministra junto com a gente. Né? Rafael também fala sobre performance versus adoração. E qual o equilíbrio isso? Enquanto você tem que fazer com excelência, mas não ficar naquele show apenas, e ainda
atingindo a adoração. Então, performance versus adoração, a gente fala sobre isso. As diferenças e qual o equilíbrio certo, como você chegar ao ponto onde você está fazendo com excelência e, ao mesmo tempo, agradando a Deus com coração no Senhor. Falamos também sobre as experiências da nossa vida de um adorador. Então, a gente chama a igreja, despertar a igreja, ou dar aquela chacoalhada boa, assim, provocando, eu gosto de usar essa palavra, provocando realmente a cada um de nós viver o algo mais de Deus. Porque não importa o nível espiritual que cada um de nós está. Né? Não importa o nível espiritual, não importa a posição, não importa o título que temos em Deus ou no reino de Deus. Nós sempre temos algo mais para viver. O Senhor tem sempre algo mais para cada um de nós. Então, nesse Time to Worship, a gente fala sobre experiências da vida de um adorador, ou experiências que a gente gosta de falar de elementos da adoração, né? Que são experiências são elementos da nossa experiência de adoração. Né? E a gente tenta provocar ali, não buscar apenas um momento ali, foi lindo e tal, como ontem, o céu se abriu e tal, na reunião, etc. Mas lindo, mas não ficar ali, não buscar somente aquele momento ali, aquela experiência naquele momento de louvor, mas buscar viver experiências de uma vida de adoração. Como Davi teve uma ascensão, teve uma vida de promoção, né, do pasto ao palácio. Né? Então, assim, Deus tem uma história para cada um de nós. Ele mesmo vai orquestrando tudo e garantindo tudo isso para que eu, você, todos nós, que nos colocamos na presença de Deus, que queremos viver, não os nossos sonhos, que às vezes são sonhos um pouco egoístas, né? Não os nossos propósitos, que às vezes buscam coisas que não nos levariam mais perto de Deus, né? Ou faria que nós abríssemos mão do que Deus tem de melhor. Nós sabemos coisas boas, mas Deus tem sempre o melhor. É verdade. Então a gente tem sempre, através desse Time to Worship, provocado realmente a igreja, o corpo de Cristo, a viver uma vida mais intensa, mais perto, uma vida não comum, não uma vida de crente, mas uma vida extraordinária em Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito. E você falando isso tudo sobre Time to Worship e sobre essa visão realmente da adoração, estava me lembrando daquela passagem em Isaías que fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Exatamente o que você está falando. E eu gostaria até de falar para todo mundo que está assistindo a gente, aí pelo Louvo TV aqui, você pastor de igrejas pelo Brasil inteiro, até aproveitar o gancho e mandar aqui o contato do Joey Vasconcelos, mandar o contato dele. Resumindo, é um seminário de música, não só de música, mas de louvor e adoração, que com certeza vai edificar muito a vida dos músicos, dos levitas, equipe de dança. Abrangente a igreja toda. Exatamente. Aqueles que querem aprender um pouco mais, crescer na sua experiência de adoração, é o que a gente tem feito. Isso. Não nos consideramos nenhum expert, absolutamente. Inclusive, eu gosto sempre, quando eu falo isso, eu gosto sempre de pensar, refletir. Eu não vou prestar contas a Deus, você não vai prestar contas a Deus do mundo, do que acontece, mas nós vamos prestar contas a Deus de todas as oportunidades que Ele nos dá. É verdade, interessante. Né? De todas. Toda a oportunidade que você tem aqui, fazendo esse programa lindo que você faz, com essa simpatia toda, e muito bem, né? Todas essas oportunidades você vai prestar contas a Deus. Todas as oportunidades que Deus me dá, em qualquer situação, em qualquer lugar, atrás de qualquer púlpito, ou em qualquer stage, ali, eu vou prestar contas a Deus. Então, disso tudo aí, é que a gente tem que colocar os pingos nos is e, olha, se Deus me confiou isso, vou partir para frente. Então, essa é uma missão que eu entendo Deus ter me confiado, de compartilhar, de ter uma palavra em inglês que chama impart, né? Quase que colocar no seu coração assim, sabe? De uma maneira muito forte, de dizer, olha, o Senhor tem algo mais para a sua vida, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Enfim, essa é uma das missões que eu entendo que Deus nos confiou e a gente tem feito e Deus tem abençoado ricamente por essas ministrações do Time to Worship, né? Do tempo de adorar. A gente tem feito isso. Então, se você quer levar Time to Worship para a sua igreja, qual seria o contato, então? Pode ser pelo site, telefone? Pode ser pelo Você site. sabe tudo de cor? Eu acho que sim. Vamos ver agora. Vamos lá. www.joeyvasconcelos.com
Joey, J-O-E, Vasconcelos com um L só, .com, não tem BR, então facinho, joeyvasconcelos.com. Né? Contato do e-mail é fácil, é contato@joeyvasconcelos.com. Ok. Rio de Janeiro, telefone? Isso. Né? 0 operadora 21. Antes não entendi muito o lance do 0 Da operadora, né? 21, mas agora estou me sentindo aqui, 0 operadora 21. 3255-3232. Fácil também. Pronto. 3255-3232. São Paulo, olha aí. Olha aí. Tô chique. São Paulo, 0 operadora 11. 0 operadora 11. 3131-6431. 3131-6431. E também a gente tem telefones nos Estados Unidos que... Né, isso. E pelo site também tem como entrar em pelo contato. Pelo site também. Né? Isso, pelo site também dá para entrar em contato. Joey, me fala sobre o clipe Geração Eleita e sobre o CD, esse que a gente mostrou aqui anteriormente. Sempre confiarei que é o CD mais recente até agora, né, pela Graça Music. O pessoal costuma falar, não, esse é o último CD, é o último? Não, último não. Tem muito mais pela frente aí. Deus tem algo mais. Né? É verdade. Me fala um pouco, como é que foi a concepção desse CD, que você já falou um pouquinho, tem até o Free at Last, que é a última música em inglês. Como é que foi a produção desse CD e como é que foi o clipe Geração Eleita que você gravou recentemente? Bem, o clipe nós gravamos na Mananciais, um abraço ao pastor Ricardo, a igreja Mananciais, esse povo lindo na Mananciais ali, quase que estourando o teto daquela igreja ali, de tanta celebração ali. À noite, um grande abraço ao meu amigo, pastor Cris Duran, homem de Deus, também trouxe uma palavra poderosa ali. Então foi uma noite linda ali na Mananciais. E eu estava falando com o PC, um abraço ao PC e a sua equipe também de produção. PC Júnior, que foi o diretor. Foi o diretor do videoclipe Geração Eleita. Um abração a ele e toda a equipe, a Monique também. O pessoal sempre, né, a Graça Music, a diretoria da Graça e todos que trabalham. Grande abraço para Ana Paula Porto, por ter liberado o Joey para ter vindo aqui. Aí, a gente tem uma parceria assim, muito intensa e muito legal com a Graça Music. Grande abraço para todo mundo lá. E eles têm feito um trabalho assim, super profissional e com o coração. Então, obrigado a todos vocês também. E eu me sinto sempre, quando eu vejo isso, favorecido, privilegiado por Deus de estar no meio de vocês todos assim, né, fazendo a obra do Senhor. Então, lá foi na Mananciais, onde foi o clipe. Eu estava falando com o PC. Falei, PC, estou com a ideia de fazer esse próximo clipe aí, do Geração Eleita, mas assim, fora um pouco dos moldes, de clipes e tal, eu dizia há pouco assim, eu sou ministro de louvor, eu quero estar na igreja, vamos captar imagens assim, de ministração ali, deixa o povo adorar a Deus, a gente vai estar lá celebrando e tal, aí você... põe outras imagens. Até ontem eu estava conversando com ele e falando, PC, olha, o que você acha aí tal, da ideia aí, qual a porcentagem das imagens de igreja e outras que você vai intercalar? Falei, aí ele está dizendo, não, uns 80%, 75%, falei, amém. Isso aí, por aí, bastante, né? Foi bastante igreja aí, porque é onde a gente está, onde está o nosso coração, e me sinto... tenho assim, uma certa dificuldade de me sentir cantor. Vejo. Verdade. Não estou pintando uma auréola aqui na minha cabeça, mas na realidade é isso. Ministro de louvor por mais de 10 anos e tal. Se eu subir lá, não ver a igreja adorando e tal, eu errei o alvo. E Deus tem nos privilegiado realmente, nos favorecido nisso aí. A gente tem ministrado, o Senhor tem abençoado muito, graças a Deus por isso. E esse clipe tá lindíssimo. Lindíssimo. E esse trabalho, inclusive, é a primeira faixa que você perguntou do trabalho Sempre Confiarei. A primeira faixa é o Geração Eleita. Você vai curtir em breve esse clipe. Em breve vocês vão curtir o clipe Geração Eleita aqui na programação da Lovo TV. E vocês vão poder também pedir, né, o clipe. A gente tem uma votação aqui do top 10. Olha, o pessoal aí. Tem um top 10, o pessoal pede os clipes favoritos. Você legal. Com certeza vai adorar esse clipe. Aí. Eu achei interessante isso, Joey, porque realmente a maioria dos clipes que a gente vê, mesmo gospel, né, tem uma história, tem um enredo, né? E nesse seu caso, o enredo ali é a igreja, é o corpo de Cristo adorando. Eu achei isso muito interessante, uma concepção nova e assim, muito, muito interessante mesmo. Mas amém. Onde essa é a visão. Essa visão, onde está meu coração ali, né? Às vezes estou enfatizando isso aqui, não por se fazer eu de santinho, etc. Mas a grande realidade é essa, é o que a gente está vivendo isso. E por falar em viver, sobre esse trabalho Sempre Confiarei, as canções são 13 faixas, tem um bônus, a canção bônus ali que é a Free at Last, em inglês. 12 dessas faixas aí, composições
que o Senhor nos deu, Que benção. e uma versão da música do Chris Tomlin com acho que o Ruben Morgan, daquele Aviva-nos, né, que é Awakening, né, Aviva-nos, enfim. Então essas e são canções desse trabalho Sempre Confiarei que o Senhor nos permitiu realmente viver assim experiências aqui com Ele. Eu até tenho brincado às vezes assim de mudar um pouco, nada de superstição, nada, trocando palavras, problema e por momentos especiais com Deus, né? Só. E Deus tem permitido a gente viver momentos especiais com Ele aqui, de onde Ele realmente extraiu, assim, derramou no nosso coração canções como Geração Eleita, que tem a participação também aí na composição com Paulo César Baruch, com abração a Paulo César Baruch, que nos permitiu produzir junto com ele, né? Paulo César Baruch, um homem de Deus super talentoso, né? Produção, verdade. Paulo César Baruch. Grande abraço para ele. Grande abraço aí, meu amigão. E, enfim, e outras canções como Tu És Maior, né? É Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em Ti. Foi uma canção assim que a gente tem vivido ali. O salmista diz no Salmo 141, uma das traduções diz assim: mas os meus olhos estão fixos em Ti, ó soberano Deus. Engraçado que ele começa com mas. E o mas divide situações, divide relatórios. Quando você tem um relatório um pouco, não muito bom, não vou dizer negativo, não muito bom aqui, quando você fala mas mudou, mudou ali, o seu relatório agora é diferente. Né? Você pode falar, olha, está assim, assim, mas vou perseverar, vou continuar, vou... E ele começa com mas. E isso nos faz entender que qualquer situação que ele tinha antes, que não estava tão favorável a ele disse assim, mas os meus olhos estão fixos em Ti, ó soberano Deus. Amém. E essa canção a gente começa, meus olhos estão em Ti, não posso deixar de Te ver. Perder Jesus de vista é ruim. Então qualquer situação que vivemos, não perca o Senhor Jesus de vista. É segredo de vitória para cada um de nós. Que benção, viu? Rapaz, que benção. Glória a Deus pela sua visão, pela sua ministração aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aqui está sendo ministrado e recebendo essa ministração e essa visão realmente de louvor e adoração. Muito, muito interessante. Joey, olha só, tem uma pergunta também que eu quero fazer sobre um clipe que já passa aqui na programação, que é o clipe Tu És Maior. Queria que você falasse um pouquinho da produção e como é que é essa canção e esse clipe, Tu És Maior. Esse clipe, a gente tem recebido inúmeros testemunhos dessa canção, Tu És Maior, desse videoclipe aí, que também PC Júnior tem feito um excelente trabalho, gravado na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Lindíssima, né? Linda, assim, com grua e tal, cada imagem maravilhosa. E sou suspeita a falar, mas a canção também, assim, Deus tem nos abençoado muito. Né? Esse clipe tem dado o que falar. Essa canção é sua também? Pela graça de Deus, derramado no nosso coração ali. Essa foi uma experiência em casa, assim, que a gente já cantava ali nos cultos domésticos, cantando ali, né? Juntos ali, com família, antes de gravar. O Senhor tem nos abençoado muito, 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 né? A gente tem... e tá aí já também, assistam aqui, né? Já tem assistido aqui, assistam aqui no Louvo TV, enfim. Isso aí. Acesse aí e seja abençoado no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Você então pode pedir, inclusive, na votação do Top 10, o clipe Tu És Maior, que já está na nossa programação da Louvo TV. Por favor. Top 10. Peçam aí. Não cale. Peça. É verdade. Joey, eu sempre costumo falar aqui nas entrevistas, quando a entrevista é boa mesmo, assim, passa rápido, já estamos chegando no final. Poxa vida, passa rápido, né? Passou rápido, né? Rápido demais, estamos chegando já no final. Bom, hein? Papo tá bom, papo tá bom. Você é muito agradável, muito simpático. Obrigado. E manda ver, deixa a gente à vontade aqui. Coloca na porta do gol, deixa a gente fazer o gol sozinho. Me fala uma coisa, projetos para o futuro. Você falou anteriormente do CD em inglês, né, que você gravou em Nashville, lá nos Estados Unidos, um trabalho em inglês, que vai sair para fora do Brasil, se Deus quiser, aqui também no Brasil. Eu também estou torcendo para fazer aqui no Brasil. Nós também estamos torcendo aí para sair esse trabalho aqui no Brasil. Ore por nós, torça aí, porque realmente está muito lindo, a gente está muito animado com esse projeto.
Fora esse projeto, quais são os seus outros projetos para o futuro? Qual a sua visão? O que você tem para o seu ministério, para a sua vida, depois que você voltou para o Brasil? Porque agora já de 2 anos para cá, você está morando... Um pouco mais de 2 anos. Você está morando no Brasil. No Rio de Janeiro. Então quais são os seus planos futuros agora? Bem, a gente tem vários planos aí, né? A palavra diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos de Deus, né? E um dos segredos de vitória para a nossa vida realmente é viver planos e propósitos de Deus, né? Porque a sua palavra diz, sei que pode todas as coisas, nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Deus tem sempre esse melhor aí para a gente, né? E uma das coisas que a gente tem sempre deixado assim no coração e apresentado ao Senhor nesses projetos aí é ampliar esse Time to Worship, né? Vindo aí com uma segunda fase dele do Time to Worship, que seria alianças com igrejas no Brasil, porque a gente também tem planos de trazer outros ministérios também dos Estados Unidos e outros lugares para estarem ministrando conosco, como também fazíamos junto com o Ronquenoli, etc. Agora, já em setembro, já vamos estar recebendo o Don Moen, que teve 20 anos lá pela Integrity Music, é um grande homem de Deus, tem muito para oferecer para nós aqui, né? Então ele vai estar junto conosco no Time to Worship, a gente vai estar ministrando. Já tem um local? Temos o local, vai ser na PIB Campo Grande. A data é dia 1º de setembro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, eu já adiantei alguma coisa aqui, mas a gente precisa ainda... Vai confirmar para ver. Mas praticamente é isso aí, então a gente vai estar recebendo ele. E são essas fases aí do Time to Worship, porque é o que tem para o futuro próximo aí. E também, a gente está no coração um DVD aí, com canções do Sempre Confiarei, com canções um pouco do trabalho dos Estados Unidos. Do inglês, sim, esse trabalho em inglês. Então mesclaria tanto canções em português com essa... O DVD sim. O DVD sim, com canções em inglês. Com canções em inglês. Então a gente tem um projeto aí, vamos ver o que Deus vai nos dar essa oportunidade, vai nos levar para fazer esse trabalho. E alguns outros também, mas enfim, a gente vai... Em breve. E você volta aqui, tá? Sabe, foi a primeira vez. Obrigado. Primeira vez aqui sua no Louvo TV, quer saber, tá? Qualquer novidade, você pode vir aqui. Entendeu? Comprou um cachorrinho. Gente, Joey Vasconcelos comprou um cachorrinho pra sua casa. Muito bom. O filho passou, tá fazendo natação no colégio. Vem pra cá, conta novidades do Time to Worship. Legal, obrigado. Sério mesmo, aqui a casa tá hiper aberta pra você. Foi um prazer te receber aqui. Amigão, prazer foi todo meu, viu? É sempre bom estar com pessoas de Deus, com pessoas de tanto, não só talento, mas pessoas assim, de visão ministerial para a nossa geração. Te agradeço muito mesmo. Obrigado. Foi um prazer, Deus continue te abençoando grandemente, viu? Eu perdi não ter conhecido essa bênção lá nos Estados Unidos. Rapaz. Em Marlboro. Lá em Marlboro, Massachusetts. Massachusetts. A gente deve ter muitos amigos em comum, sabia? De lá? Já estive lá bastante, em Marlboro, Clinton, Framingham, tudo Hudson. Aí. Pronto. Já tá tudo um grande abraço para os nossos amigos aí. Os nossos amigos aí que estão naquela terra só um pouquinho fria lá de Massachusetts. Isso aí. A gente vai estar também em breve de volta lá, enfim. Que bênção. Muito obrigado, viu? Obrigado, querido Anderson, queridão Anderson. Obrigado aí. Obrigado, produção do Louvo TV. Obrigado aqui a todos vocês simpaticíssimos, né? Poxa, nosso amigo aí também, cameraman, que a gente estava aqui conhecendo, sabendo história também que já lá da Califórnia verdade, engraçado. Amigos em comuns também. Amigos em comum, engraçado. Todo mundo ou já morou nos Estados Unidos, ou já foi, ou então tem algum amigo, algum parente. Principalmente esse pessoal de Valadares já aqui. Era, de Valadares, meu amigo. Pronto. Eu até ouvi falar que o pessoal teve candidato a prefeito, foi fazer campanha, foi fazer campanha nos Estados Unidos. Hoje, se nascer alguém governador Valadares, ele tem que estar ensinando português e inglês. Aí, se a criança depois começar a falar, vai perguntar assim, mas por quê? Um dia você vai entender. Meu filho, senão você não vai falar com o seu tio, você não vai falar com o seu primo, senão você vai fazer. Então... É verdade. Amém. Gente, foi uma benção, foi muito bom estar aqui com esse cara de Deus aqui, o Joey Vasconcelos. Você aí, fique ligadinho na nossa programação, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.